Ainda sobre a partida de ontem de Portugal contra a Espanha, aquele jogo deixou claro algumas coisas que eram discutidas. Primeira coisa, para Cristiano Ronaldo, a idade é apenas um número. Realmente, a idade é apenas um número para Cristiano Ronaldo. Ele pode não ter aquela explosão toda, aquela força para correr, aquele ímpeto, mas se sobrar uma bola para Cristiano Ronaldo, é caixa. Ele vai guardar. No golo que ele marcou foi exatamente isso. Nuno Mendes cruza, a bola bate no jogador da Espanha, no defesa, ganha a altura. Cristiano Ronaldo, na única chance que ele teve no jogo todo, ele guardou. E o curioso foi, ele mesmo percebeu isso e falou, fez na comemoração. Depois de ele ter marcado, ele saiu a comemorar, a fazer assim. Única, só uma chance, só precisa de uma chance. E só precisa mesmo. Mesmo aos 40 anos, ele decidiu o jogo, já marcou na semifinal contra a Alemanha, decidiu, já marcou e marcou na final contra a Espanha e é o artilheiro da competição com 8 golos em 7 jogos ou vice-versa. E com 40 anos. Ou seja, será que Ten Hag estava errado quando decidiu colocar o Cristiano no banco? Cristiano tem vaga em algum time europeu, pode não ser no topo, mas eu acho que teria vaga. E outra coisa que ficou claro nesse jogo é que Lamine Yamal é passivo de pipocar. Sim, Lamine Yamal pode pipocar. Porque apesar dele ter participado no segundo golo da Espanha, ele que levantou a bola para dentro da grande área, mas Lamine Yamal pode pipocar. Especificamente eu percebi isso quando ele teve a oportunidade de ir 1-1 contra o Nuno Mendes, ele evitava isso completamente. Ele recebia a bola e já tocava. Ele nunca ia 1-1 para cima do Nuno Mendes. Quando ia, quase sempre ele perdia a bola. Coisa que não acontecia. Não aconteceu nos jogos contra o Real Madrid, não aconteceu nos jogos contra o Inter Milão, contra o Benfica. Ele sempre escolhia ir para cima 1-1. E eu acho que faltou isso no jogo da Espanha hoje. O Nico Williams fez muito isso. Ia 1-1, mas Lamine Yamal evitou fazer isso. E não que ele tenha feito um mau jogo, mas esperava que ele fizesse isso assim como ele faz nos outros jogos todos. Na estatística do jogo, a Espanha é o que tem a parte vermelha. A Espanha foi melhor no jogo, de acordo com essa estatística, esses números. A Espanha teve golo esperado, a Espanha teve 2,6 para 1,2 de Portugal, 1,02. Posse de bola, a Espanha teve quase 40% a mais que Portugal. Remates, a Espanha rematou 16 vezes e Portugal rematou apenas 7. E a baliza, Portugal conseguiu mandar 2 na baliza e as 2 que deram golo. A Espanha rematou 16, chutou 6 da baliza e só 2 deu o golo. Ou seja, Portugal precisou de rematar menos para conseguir marcar. Já a Espanha teve que rematar 16 vezes para mandar 6 na baliza e apenas 2 darem golos. Grandes oportunidades, a Espanha rematou 16, teve 6 na baliza, mas só teve 3 grandes oportunidades. Já Portugal rematou 2 na baliza e teve 2 grandes oportunidades. Portugal foi mais eficiente no jogo. A Espanha teve 4 cantos contra 3 de Portugal e cartões amarelos foi empate. Ou seja, Portugal não precisou esforçar muito para fazer os seus golos. Quando chegou, marcou. A Espanha não foi tão eficiente como foi contra a França, e a defesa de Portugal, apesar de ser criticada, mostrou-se mais forte que a defesa da França e por isso conseguiram ganhar o jogo. Porque Espanha contra a França, Espanha chegava, marcava, chegava, marcava, chegava, marcava. E a França chegava, não marcava, chegava, não marcava. Mas chegava. Já Portugal conseguiu chegar e conseguiu marcar. E mesmo assim, depois do minuto, acho que 60 ou 65, a França, quando chegava, conseguia marcar e quase que empatava o jogo. Por isso o jogo terminou 5-4.
o Nuno Mendes foi o melhor jogador em campo e eu acho que sim, eu acho que é justo. E eu acho que ele conseguiu ser o melhor em campo justamente por conseguir parar o Lamine Yamal e, claro, ele também fez o gol e participou do segundo gol do Ronaldo. E eu vi num canal, uma página uma página do El Chiringuito, e eles estavam a perguntar quem foi o culpado da eliminação espanhola, da derrota espanhola na final. E eles falaram o treinador, Luís de la Fonte e Lamine Yamal. Eu não acho que a culpa seja Lamine Yamal, apesar de ele não ter sido o Lamine Yamal de outros jogos, mas o culpado pela derrota não pode ser o Lamine Yamal. Lamine Yamal não jogou o que ele costuma jogar, mas também não jogou horrivelmente. Um culpado, se fosse para escolher um culpado, eu também escolheria sim Luís de la Fonte, porque tirar os melhores jogadores, ele fez isso contra a França e repetiu hoje, tirou os melhores jogadores do time antes do jogo terminar. Ele substituiu o Pedri, substituiu o Nico Williams, substituiu o Yamal. Não sei se era cansaço ou não, mas tirar os melhores jogadores do time é um risco e ele assumiu no jogo contra a França também hoje. E um culpado, eu indicaria a Morata. Morata. Não sei como ainda Morata é convocado pela seleção, mas eu indicaria a Morata como culpado. Penalti, eu nunca tive nesse lado, eu nunca fui bater uma penalti numa final, mas logo que vimos Morata caminhar até a bola, percebemos o nervosismo e eu pensei, ele vai falhar, eu pensei isso. Mas Morata é um jogador experiente, já ganhou Champions League, já jogou em grandes times. Claro que o treinador não ia adivinhar isso, mas dava para perceber que Morata estava nervoso. E é isso, Portugal saiu de um patamar. De 2010 para cá, ganhou 3 títulos. Saiu de uma seleção média para um gigante da Europa, uma seleção gigante da Europa. Isso tudo graças ao Cristiano Ronaldo. Não foi só ele, claro, mas era Cristiano Ronaldo, foi a mais vitoriosa da história de Portugal. Cristiano Ronaldo é o grande líder